Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Conecta Campo Podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus, a ponte que conecta você ao agro, ao campo, ao sertanejo, ao rural e às pessoas que sentam comigo aqui nesse bate-papo. Como você pode ver, estamos mais uma vez num cenário diferente, hoje aqui direto de Curitiba, no simpósio Sim de Adubos. Vamos receber aqui, como sempre, a Fertiminas, nosso principal parceiro, que está apoiando o nosso podcast desde o início. Aqui, do meu lado esquerdo, vai ter o João, que está sempre comigo, e também outros representantes, que eu não vou te falar agora, que você vai descobrir daqui a pouquinho. Então, este é o momento que o Jefferson te dá a oportunidade de você curtir, compartilhar, seguir o nosso canal no Spotify, no YouTube, no Instagram, porque nesse momento o Jefferson vai soltar a vinheta. Mas ó, dessa vez a vinheta vai ser um pouquinho diferente. Jefferson, roda aí. Estamos aqui agora com a Kellen Severo, maior jornalista do agro atualmente, e a Kellen vai falar hoje aqui no simpósio sobre economia e o agronegócio. Kellen, bem-vinda ao nosso podcast, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Vinícius, nosso CEO da Fertiminas, nosso parceiro aí, também está conosco hoje, certo, meu irmão? Obrigado Kellen, pelo convite. Tamo junto aí, você sabe. Kellen, me conta um pouquinho o que vai ser o bate-papo hoje aí. É interessante, porque todos nós queremos saber o que vem por aí. Que vem e como por aí. que a gente antecipa o que vem por aí? Parte do princípio da gente olhar com mais atenção o que já está na mesa. E o que a gente tem na mesa é hoje uma grande instabilidade na geopolítica, principalmente ligado às tarifas dos Estados Unidos em relação a vários players no mundo, é exemplo da China, é exemplo do Brasil. Sim. Por que esse é um dos principais fatores? Porque ele tem impactos diretos no nosso negócio agroexportador. Se a gente olha de um lado, os Estados Unidos taxam o Brasil com 50% de tarifas, tarifa mais alta do mundo recai sobre o Brasil, e que efeitos colaterais a gente tem? Recuo nas exportações, por exemplo, de café, perda da segunda posição, como a carne brasileira ocupava lá no mercado norte-americano, um rearranjo nos destinos, o México passa a ser mais estratégico, a China se consolida como principal destino, e tudo isso chega onde, Kellen? Chega num lugar em que o agro brasileiro, ele precisa garantir a estabilidade dos mercados para que ele continue galgando novos degraus. O que significa galgar novos degraus? Ampliar o volume exportado e diversificar clientes. Com as tarifas, a gente sofre um revés, e tem esses setores como alvos. Qual é o objetivo aqui? Entender se essa aproximação aparente entre Trump e Lula vai resultar numa revisão das tarifas ou inclusão de algumas das commodities na lista de exceção. O que mudou e o que vem por aí é o Brasil passando a ter uma posição mais estratégica em função das reservas das terras raras, que são os minérios usados na indústria de carros elétricos, entre outras. Isso reposiciona o Brasil nesse mapa geopolítico global. Por quê? O Brasil sofre tarifas de 50% com um alvo do Trump sendo Bolsonaro e STF, e denunciando a forma como a política está sendo feita aqui no Brasil, o ativismo do judiciário. Essa pauta ainda está na mesa. O que acontece é que, em paralelo, a China taxa e limita as exportações de terras raras, gerando um efeito colateral que é qual? Os Estados Unidos sofrem uma pressão para buscar um outro fornecedor, já que a China detém 90% desse mercado. Olha para o Brasil e vê que o Brasil tem uma das maiores reservas do mundo, o que significa que não é tão estratégico para os Estados Unidos se afastar tanto do Brasil como é o caso. A gente nunca esteve tão longe dos Estados Unidos e tão próximo da China. Em síntese, terras raras é um tema geopolítico que tem a ver com o futuro da inovação e que passa a ter impactos indiretos nas relações comerciais do Brasil, tanto com China quanto com os Estados Unidos, e isso gera efeitos colaterais na relação do Brasil com os Estados Unidos, na relação do Brasil com a China e também na relação da China com os Estados Unidos. O que eu quero dizer
É que antes fazer parte do agro era muito mais simples. Agora está mais complicado. E por que está mais complicado? Porque são vários fatores interferindo na formação de custo, na formação de preço e variando mais rapidamente. O que significa que aquilo que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar para a próxima fase. A atenção que eu dou para o meu negócio precisa aumentar muito, porque senão eu posso ficar no meio do caminho numa dessas mudanças rápidas que acontece na direção. Não sei se eu te respondi. Respondeu perfeitamente. E eu fico refletindo sobre isso, sabe, Kelly? Porque realmente, o Vinícius fala muito sobre isso, o João, que está ali conosco, também fala muito sobre isso. O produtor rural, antes fosse realmente só produzir o nosso alimento, produzir o grão. Está muito além disso. O Vinícius fala principalmente da questão de logística, né, Vinícius? Sim. Que isso interfere demais o nosso mercado, né? Sim. O nosso mercado não, o nosso agro, o Brasil como um todo, né? Essa taxação, o governo, realmente isso tudo... antes fosse se o Brasil conseguisse realmente ser mais independente, né? Para a gente poder realmente ter uma segurança maior para o produtor rural, que é quem sofre no final de tudo isso, né, Kelly? Segurança eu acho que é uma palavra que a gente precisa buscar. E o que significa segurança? É buscar uma gestão do seu negócio de uma maneira mais intencional. Sim. Porque se o meu negócio mudou e ele hoje é atingido mais diretamente por essas mudanças de política comercial, por taxações, como você mencionou, fora todos os fatores ligados à produção, o que eu preciso fazer para aumentar a segurança do meu negócio? Isso. Porque numa dessas o cara fica pelo caminho. Então, esse é um dos pontos principais que eu observo de tendência, é algo que já tem acontecido ao longo do tempo, mas é a visão empresarial tomando uma posição de liderança. Até aqueles que resistem, eles estão sentindo que, caramba, tá muito difícil eu reger esse negócio sem eu conhecer os meus dados. Porque se eu não conheço os meus dados, toda aquela experiência prática que antes era o primeiro fator na decisão, sim, talvez ela não seja suficiente, porque são muitos os fatores hoje impactando. Com certeza. Antigamente essas negociações, né, essas produções era muito natural, né, do produtor, do empresário. Hoje em dia você tem que entender de fato o que está acontecendo dentro da sua propriedade, o que está acontecendo dentro da sua empresa, para você conseguir gerir, né, ter os indicadores, né. Tem todas essas questões macroeconômicas, né, que influenciam diretamente em todos os negócios, mas aí é o momento agora de cada vez mais olhar para dentro do seu negócio. Acho excelente. O que está dentro do meu controle, né? Porque isso tudo a gente não controla. Esse é um excelente ponto e ele é bem objetivo em relação àquilo que precisa ser feito, né? Sim. Olhar para o negócio e fazer uma gestão mais acurada. Agora, a pergunta que eu te faço enquanto você é empresário é, sim, dá tempo? Dá tempo. Dá tempo. Eu falo, assim, tem um jargão que a gente utiliza, né? Que gasto em unha é uma coisa que a gente sempre tem que cortar, né? Então, assim, é olhar para dentro do seu negócio, né? Entender dentro, né, de custo, despesa, investimento, saber separar cada linha, né, daquilo que está influenciando diretamente, né, dos seus pagamentos, dentro do seu caixa, ver aquilo que é essencial de direto do seu negócio, ou ver aquilo que é trivial, que às vezes, né, pode esperar um pouquinho mais. Eu vejo que esse momento é um momento de segurança, que nem você colocou muito bem, que a gente precisa buscar a segurança no nosso negócio e, às vezes, arriscar naquilo que a gente tem o controle, de fato. Né? Eu vejo que, assim, o arriscar para o novo talvez não seja o melhor momento agora. Então, é entender de fato, né, quais são as nuances que podem prejudicar o meu negócio para o próximo ano, como que está a minha relação de compra e venda, como que está a minha relação de pagamento de juros, como que está o meu fluxo de caixa, né, porque essa taxa de juros ela sobe e desce e eu não vejo um cenário tão otimista para o próximo ano. Então a gente tem que entender o custo do nosso dinheiro, o custo do nosso caixa, o custo do nosso financiamento, né, para poder passar por essa reestruturação, que eu vejo que está acontecendo uma reestruturação no mercado do agro, de uma maneira mais branda. E logo ali na frente, no momento certo, colocar o pé no acelerador novamente para poder arriscar naquilo que a gente tem certeza, saber onde é que está pisando. É interessante que ele coloca sobre arrumar a casa. Quando a maré é alta,
todo mundo vai para frente. Sim. Agora, quando a maré baixa, é a hora que você olha para sua casa e vê, caramba, isso aqui é desperdício, isso aqui eu não preciso, isso eu posso adiar, que é um pouco do que você está colocando como uma estratégia, entre aspas, até de sobrevivência e gestão num ambiente que está mais desafiador. E isto só é possível para aqueles que estão dispostos. Eu te perguntei se dava tempo, e por que eu fiz essa pergunta? Porque tá todo mundo reclamando que não tem tempo. E quando a gente, de fato, está sobrecarregado com muitas demandas, a gente tem um desafio crucial, que é priorizar o que é urgente e o que é importante. E o que efetivamente me leva para a próxima fase. Isso exige uma reflexão. E assim que eu tomo essa decisão, eu priorizo. E eu priorizo aquilo que é o mais importante dentro do meu business, aquilo que responde por 80% do meu negócio. Legal. Se isso é claro para todo mundo, a gente vai para a próxima fase. O problema é que quando a gente diz sim para muita coisa, a gente também diz não em consequência para tantas outras. E muita gente está dizendo não para aquilo que é essencial. Exatamente. Num momento como esse, eu acho que olhar para dentro na linha do que você disse é fundamental, porque é o que garante a gente para a próxima fase. Kelly, deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Tem um movimento muito grande acontecendo de RJ dentro da propriedade rural e dentro das indústrias, certo, Vinícius? Sim. O que você acha? É claro que isso está tudo ligado e tudo isso que você falou, mas o que você acha que pode acontecer de agora para frente? Ano que vem a gente tem eleição, enfim. O ano que vem, você acha que é mais próspero ou a gente continua estando ali em um momento mais tranquilo, realmente maré baixa, vamos segurar o que a gente tem e ver o que a gente consegue para as próximas etapas? Acho que tranquilo, não é a palavra que eu vou escolher para 2026, não. Ano de disputa de eleição presidencial num país super polarizado, metade votando na esquerda, metade votando na direita. Não vejo um ano tranquilo, não vejo um ano tranquilo. E isso na política, e a política sim interfere no humor do investidor, interfere na percepção de risco do produtor rural, interfere nos rumos do mercado, então não é a palavra que eu escolheria, tranquilo. O segundo aspecto é que a gente olha para o mercado de grãos e também não vê um cenário tranquilo. E não vê um cenário tranquilo por quê? Porque um cenário tranquilo é quando a minha margem é gordona, e não tem uma margem gordona no mercado de grãos agora. Ou seja, o ano de 2026 é um ano que promete ser um ano de muita volatilidade. E por que volatilidade? Porque a política entra no mercado, o mercado reage à política, o câmbio sobe e desce, interfere na formação do preço do grão, na formação do custo do insumo, e muita gente nesse jogo quer aproveitar uma alta do dólar para ganhar mais, muita gente quer aproveitar a queda do dólar para gerir o risco e perder menos, e no final das contas está todo mundo mais ansioso e acompanhando com mais atenção os movimentos do mercado. Aquele que diz, mas eu não me importo com política, eu nem acompanho, tá tudo bem, você também vai ser impactado pelos movimentos de 2026. Com certeza. Não tem quem não seja impactado hoje, né, Kelly? Com esse movimento todo. Política, às vezes você realmente nem vota, né, Vinícius? Não voto. Eu não sou da esquerda, não sou da direita. Eu sou pra frente. Eu ouvi isso esses tempos. Eu não sou nem da esquerda, nem da direita. Eu sou da frente, eu vou pra frente. Falei, tá, mas beleza. Mas qual que é o seu planejamento estratégico para isso pra frente? O que você tá planejando? Porque hoje a gente tem que falar sobre o planejamento estratégico, né, Vinícius? Principalmente falando de empresa, isso que você falou sobre e gasto, a gente tem que cortar sempre, né? Então a gente está falando sobre realmente o momento que a gente precisa olhar para o seu negócio, né? Olhar para a sua propriedade rural, você que é produtor rural, que também é um negócio, né? Eu acredito que a porcentagem de produtor rural que não olha para sua propriedade como um negócio, eu acredito que nem produtor rural é hoje mais, né, Kelly? Não tem como mais, né? Ainda temos alguns, mas com o tempo essas pessoas estão ficando mais atentas a esses dados, né? Precisa, né, Kelly? Precisa, né? E tem mais uma variante em relação ao mercado que começou há pouco tempo, que é em relação à tabela de frete agora, né? Sim. Em relação principalmente do fertilizante, porque antes o frete do grão é um frete relativamente maior e aproveitava os mesmos caminhões para subir com insumo. E agora o frete do fertilizante subiu muito. E quanto isso vai impactar também, apesar de outras variáveis já estão por aí, né? É dólar, né? É taxação, é política. Agora vem essa questão da tabela de frete também, que não, ao meu ver, né? Eu entendo um tanto bom sobre frete. Estava defasado mesmo. Mas isso vai impactar de uma vez, sem antes estruturar o mercado para poder receber esse aumento tão expressivo agora, para poder estar levando esses insumos. Então, quanto isso agora, daqui para frente, vai impactar é mais um custo é mais um produtor. Ótimo ponto.
né? Então isso aí eu vejo que também é um ponto de preocupação para a safra, né? Para o nosso mercado, né? Do agronegócio, que vai influenciar bastante. A moeda de troca do produtor rural, que é o grão, vai cada vez sendo mais desvalorizada, né? Como é que ele vai fazer? Tem que se reinventar, produzir mais, usar as tecnologias da Fertimilla no seu fertilizante, entendeu? Para poder produzir mais na mesma área, fazer um melhor manejo, né? Comprar fertilizante de qualidade, isso está no controle dele. Então nisso ele pode investir. Isso ele pode controlar. O que ele vai colocar dentro da sua fazenda, isso aí é a única coisa que ele pode controlar hoje, né? Porque nem quando vai chover ele não controla. Não controla não. Quem manda na chuva não é nem ele, é Deus. É verdade, né? São muitos fatores. São muitas variáveis, né, Kelly? Muitas. Mas a gente tá aí para poder realmente apoiar esse produtor rural o máximo que a gente pode, né? Tanto como indústria, tanto nós como canal de comunicação, tanto quanto o Sindiadubos, né, como entidade, enfim. Estamos aí para apoiar esse negócio, porque para nós não é simplesmente um negócio, né, Kelly? A gente ama o que a gente faz. Com certeza. Eu quero agradecer a você pela oportunidade de estar aqui com a sua audiência e que a gente possa sempre estar muito conectados com a nossa comunidade do agro, que a gente admira, valoriza e trabalha para o desenvolvimento. Essa foi a Kelly Severo, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês, Kelly. Muito obrigado por você ter batido um papo conosco aqui. É uma honra para nós. Para nós também. Muito obrigada. Prazer em vê-los. Prazer é nosso. Até. Prazer é meu, gente. Tchau, tchau. Como é que tá as coisas, meu amigo? Tudo tranquilo, tudo em paz, tudo em calma, mais um desafio grande pra gente aí. O evento, ele tem crescido ano após ano. Esse ano nós certamente já batemos o nosso recorde já de mais de 1.000 inscritos. Só temos 1.100 crachás. Esperamos que não ultrapasse 1.100, mas nós vamos chegar perto. Eu espero que ultrapasse. Mas vai faltar crachá. Para que a gente aumente pessoas. É verdade. Vai faltar crachá, a gente não tem problema. A gente coloca aqui na camisa, dá um jeito. Cola isso aí. Vinho aqui na blusa aqui. Põe meu dedinho, isso aí a gente resolve, é verdade. O importante é isso, é que o movimento está cada vez mais crescente. Falei com o Décio, falei com a Maria, e eles falaram assim, a gente faz isso há 10 anos e começamos com 200 pessoas, hoje a gente está com mais 1.000 pessoas. É isso mesmo. Isso é muito bom, né, Luiz? É um espetáculo. E o envolvimento, a diversidade das pessoas é muito grande, né? O setor inteiro está aqui, sabe? É impressionante. Sim. Tem gente do exterior, tem gente que vem da Rússia, tem gente que vem da Espanha, tem gente que vem dos Estados Unidos. Egito. É impressionante a quantidade de pessoas que vêm de fora, o tamanho do que o evento tomou, realmente é muito importante para a gente, muito gratificante. Sim, a gente participa de vários eventos, né, João? Do indústria de fertilizante, vários não, porque não tem tantos assim, né, João? Mas os que a gente participa, a gente percebeu que aqui no simpósio Sindiadubos tem diferente, tem uma diferença bacana. O movimento aqui, apesar da gente estar falando de um evento consideravelmente mais curto, né, João? Sim. É um movimento que gera um network muito extraordinário. A gente percebeu que o network daqui é diferente dos outros eventos. Isso eu parabenizo vocês aí com o formato que vocês fizeram. Não tenha dúvida. A gente observa isso também, muitas pessoas falam pra gente isso, né? Então, eles são ali, é um evento relativamente enxuto, com bastante informação, e depois tem a segunda parte do evento, que ela é muito produtiva, que é o coquetel, né? Então, a integração, o network das pessoas, né? O relacionamento, então as pessoas gostam disso, as pessoas querem estar aqui, as pessoas querem estar em contato, querem estar crescendo o seu network, então realmente é um dos pontos fortes do evento, como você falou. O relacionamento, o network move o mundo hoje, né, João? Não só o agro, ele move o mundo, relacionamento entre pessoas, porque o João fala muito isso aqui. Sim. Não é B2B, né, João? É people to people. Gente pra gente. Isso aí, bacana, exatamente isso aí, João. Então, aqui a gente vê isso muito, né? Muito presente, né? Você vê as pessoas, como que os diferentes, assim, setores, aqui todo o setor de fertilizante está aqui do transporte ao suprimento de matéria-prima. Suprimento de matéria-prima, agente marítimo, entendeu? O fornecedor lá no exterior, que está bem longínquo daqui. Sim. Então, nós temos integração muito forte de toda a cadeia. É isso aí. Excelente. O que você me conta, presidente, aqui desse movimento para esse ano? A gente sabe como é que está o mercado hoje, eu queria a sua perspectiva. É claro que a gente está falando, quando a gente fala de perspectiva, né, João? Sim. A gente fala de uma coisa muito volátil dentro da indústria de fertilizante, né, do mercado de fertilizante. O que você conseguiu analisar já para o momento atual que a gente está, para esse evento? Então, Matheus, assim, a nossa visão
ela é claramente, vamos entregar mais fertilizantes. Sim. Então, o ano passado e o ano retrasado, ao redor de 45 milhões, que já tinha sido aí volume recordes, né? Esse ano, provavelmente, a gente, isso é meu número, né? Depois, no evento, vai ter o Jefferson falando também, mas meu número é algo como 47, 48 milhões de toneladas. A grande dúvida que nós teremos é que esse ano o agricultor e as empresas, quer dizer, é uma demanda do agricultor. Sim. Mudou a concentração dos produtos. Então nós diminuímos o alta concentração devido à questão de preço e nós fomos para mais baixa concentração devido à questão de preço, né? Então, logicamente, isso aí teve um impacto... Em logística. Logística, perfeito, João. Então, assim, a gente viu portos, né? A gente viu frete subindo, né? Então... E agora ainda vem o desafio aí da tabela de frete para dar mais uma mexida nesse caldo. Olha, João, a tabela de frete é uma coisa inacreditável, é coisa só de Brasil pode acontecer isso, né? Todo mundo terminando de entregar a safra principal, já com boa parte da safrinha vendida, e algumas empresas com adubo do ano que vem já vendido. Sim. Vem uma mudança de regra da noite por dia e simplesmente vai assim. tirar a margem da indústria, Mas não tem né? dúvida. Só que futuramente esse custo vai para o agricultor. Né? Com certeza. É o que eu comento, né? Porque assim, o pessoal fala, mas não vai impactar tanto no soja. Vai sim, porque o grão dele também vai ficar mais caro para transportar. O grão vai ficar mais caro para transportar. transportar. O adubo também. Moeda de troca dele. Dependendo da região, 2 sacos de soja a mais por tonelada de fertilizante transportado. Sem dúvida. É muita coisa. Mas os agricultores como um todo, eles estão despertando para esse fator, Sim. sabe? Eles estão se movimentando bastante. A gente já vê muitas entidades aí dos produtores se movimentando para questão desse ponto, que eles sabem que no final do dia vai bater no ombro deles essa conta. Sim, essa semana a ANDA emitiu um comunicado em relação a tabela de fretes, né, o posicionamento dela em relação a isso, né? Principalmente na questão do frete de retorno. É algo já cultural nosso aqui do Brasil, essa dinâmica, e que não foi considerado isso, né, na tabela. Então são coisas que vão movimentando esse nosso caldo aí do mercado de fertilizantes, que aí as indústrias têm um grande desafio na mão. Exatamente. E aí eventos aqui como o simpósio faz a gente se aproximar de todo mundo, né, conversar, alinhar as estratégias e ali na frente tentar resolver e engrossar esse caldo, porque tá muito ralo esse caldo aí hoje. Não, sem dúvida. E hoje nós vamos ter a participação do Pedro Lupion, né, que é um guerreiro lá do agro, né, que está lá em Brasília, né, e ele vai justamente, esse é um dos pontos que a gente pediu para ele comentar, para ele explanar para ver se a gente consegue enxergar uma luz aí no fim do túnel aí, com relação a esse quesito aí que parece uma medida mais eleitoreira do que eficiente, né? Sim, não tem dúvida. Com certeza é uma medida populista. É, populista, exatamente. E que afeta toda a cadeia. Vai afetar o mais pobre da cadeia, que é quem compra alimento na gôndola do mercado. Exatamente, perfeito. Perfeito. Excelente. Presidente, o que você acha da questão dos fertilizantes especiais nesse ano que a gente está, no movimento que a gente está de 2025? A gente fala um pouco nesse ano, João, sobre a supremacia, né? Descobri essa palavra na FLA desse ano, em fevereiro, sobre a supremacia brasileira, né, João? Sim. E você acha que o fertilizante especial, o fertilizante de tecnologia aumentada, você acha que isso vai potencializar cada vez mais o nosso mercado? O agricultor já está olhando para isso? O que você acha dessa cadeia? Isso faz sentido mesmo? Ou a gente ainda está um pouco longe de conseguir fazer isso de forma mais efetiva? Matheus, os fertilizantes especiais já têm o seu mercado. Sim. Entende? E eles já está bem maduro, né? Talvez ele vem incrementando ano após ano, né? E logicamente que conforme o fertilizante, o tipo de fertilizante especial, conforme o ano se aperta muito a margem do agricultor, a primeira coisa que ele economiza é no fertilizante especial, né? Então isso caso venha o ano que vem até um achatamento das margens, isso pode acontecer. Mas a gente não acredita, os fertilizantes especiais têm o seu mercado, eles têm crescido, têm se desenvolvido, têm sido feito trabalhos aí das empresas com os agricultores e a gente acredita num crescimento. Sim, sem dúvida. A gente, por Fertiminas, né, pela companhia, há uns 15, 20 anos atrás, a gente assinou lá em Brasília, junto com o Ministério da Agricultura, né, como sendo um dos sócios fundadores do CEFEMP, que é o Centro Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas, né, que vem para dentro do Brasil, né, que é uma parceria público-privada, com políticas de Estado, não política de governo, né, para literalmente fomentar a indústria nacional de fertilizante,
com desenvolvimento de tecnologia, com desenvolvimento de processos, com melhoria de produtos, né, para buscar, né, essa soberania, né, para melhorar um pouco essa relação aí de produto importado, produto nacional. Então é algo que no teu comentário é muito factível, né? E a gente vem para defender isso, né? Sem dúvida. Porque se você for levar na ponta do lápis, né, não é que você está gastando mais, você Não. está empregando tecnologia. Sem E dúvida. lá na frente, quando você fizer o cálculo, na verdade, você vai ter uma economia. Porque você vai ter um tá- resultado. você vai Sem estar dúvida. produzindo mais na mesma área, vai Sem estar dúvida. consumindo menor volume de recurso natural, porque o fertilizante é um recurso Sem dúvida. natural, Sem dúvida. né, não renovável muitas das vezes. Então a gente vem junto disso, né, nesse movimento para auxiliar, para fomentar, porque a nossa companhia é uma empresa de tecnologia, Sim, né, uma empresa que agrega tecnologia nos fertilizantes para buscar esse resultado. sem dúvida, João. É isso mesmo que você falou. O agricultor, ele tem que enxergar o ganho de valor que ele vai ter lá na frente. Então, isso, uma vez feito isso, certamente esse é um mercado que vai crescer. Show de bola, pessoal. A gente vai acompanhando aqui o evento, o simpósio. Presidente, muito obrigado pela sua participação. Bom evento para nós. Obrigado. Bom evento para todos aí. Muito obrigado. Presidente. Valeu. Estamos aqui agora com o Jefferson Souza, que ele vai falar um pouquinho aqui no evento sobre o mercado, um pouco da retrospectiva, o que aconteceu agora nessa safra 24-25 e o que a gente pode esperar para a safra 25-26. Jefferson, seja bem-vindo ao nosso bate-papo, nosso podcast. Obrigado, viu, pelo seu Muito tempo. obrigado. Uma honra estar com vocês aqui. A honra é Obrigado. nossa, meu irmãozinho. Maravilha. Conta um pouquinho para nós sobre essa retrospectiva, o que a gente teve até aqui, para a gente saber o que a gente pode esperar de agora para frente, meu amigo. Excelente. Na verdade, eu só quero fazer um ponto. No adubo, no fertilizante, nós estamos olhando para 26, 27. 26, 27, é verdade. O 25, 26, Já foi. ele já foi. Já foi. O que acontece? Isso é uma questão interessante. O produtor brasileiro, ele tem uma ânsia, entre aspas, muito grande de comprar. Só que ele não tem a mesma ânsia de vender. Só a dele. A venda dele lá é mais tardia do que a compra dele. Então, nesse caso, nós estamos olhando para 25, 26 para o produtor rural, que é venda, que é o farmer selling. E para o adubo, eu estou olhando para milho segunda safra, o 26. É verdade. Eu estou olhando para a soja 26, 27. Estou olhando para o milho segunda safra 27 27. e para os demais do ano que vem. É verdade. Então, o negócio ele tem uma dinâmica que ela é de duas vias. Uma via de compra e uma via de venda. Sim. No mundo perfeito, nós deveríamos falar das duas juntas. Só que no mundo prático isso não existe. São coisas distintas. O produtor tem comprado, e a gente percebe isso, mas quando falamos de venda, ainda mais devagar. O produtor rural peca muito nessa parte ainda de mercado, né? Nessa questão de realmente de planejamento. Essa é a palavra. E o complicado é que nós estamos em um momento muito incerto, geopoliticamente falando. Geopoliticamente E falando. para o Brasil, esse impacto ele pode ser complicado para o ano que vem, até porque nós temos, não posso dizer um acordo, nós temos uma ideia entre Estados Unidos e China que nós não tivemos esse ano. O Brasil se beneficiou de uma certa forma dessa guerra comercial. Nós vendemos soja mais cara por isso. Sim. Mas se a gente for parar para pensar, no fim do dia, o Aloysio estava no início falando sobre o benefício da China no adubo, mas nós também tivemos um benefício da China no grão. Sim. E na verdade foi um benefício de uma trade war, uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, em que somente nessa semana nós vimos os chineses comprando os Estados Unidos. Isso é totalmente fora do padrão. Eles compraram do Brasil a temporada inteira, compraram da Argentina, isso fez com que nós víssemos os prêmios subindo, e o produtor rural brasileiro, que na verdade a moeda dele é o que ele produz. A moeda dele foi beneficiada por isso. Sim. Você percebe, a soja no porto, a soja no interior do Brasil, mesmo com a maior produção da história, ela não caiu. Não. Você pode pega o preço da soja em janeiro, pega o preço agora. Tivemos uma barrigada, depois voltou a subir. Com a maior produção da história. Isso acontece porque a demanda ela foi forte no Brasil por uma guerra comercial. Então, do lado do insumo, você viu uma China que contribuiu para a oferta brasileira, e do lado da compra, do lado do produtor rural, quando fala de venda de grão, a China também ajudou ele com a guerra comercial entre Estados Unidos. Eu costumo dizer que para você se beneficiar de um cenário desse,
você tem que estar muito estruturado no seu planejamento. Sem dúvida. É que o Matheus falou é pertinente, porque o produtor brasileiro, ele é reativo, né? Ele vai agir conforme o mercado sinaliza. Sim. Né? Então, se o cara se planejar anteriormente, se fazer suas análises de risco, né? Criar seu planejamento estratégico, falar, se tender para esse lado, tudo indica que pode tender para esse é essa estratégia, para esse é essa outra estratégia. Né? O cara vai lucrar muito com isso. Tu vê o cenário aí dos produtores estarem optando por fertilizantes de baixa concentração. Né? E aí vem, de novo agora, uma tabela de frete que cria uma confusão no mercado, né? O cara tem um impacto logístico, tem a utilização de uma fonte de baixa concentração, né? E basicamente a gente falando de SSP e sulfato de amônio. Sim. Né? Então tem tudo que você tem que estar olhando, né? E pôr na ponta do lápis mesmo. Realmente faz sentido eu trabalhar com fontes de menor concentração, né? Com fosfato de baixa, com nitrogenado de baixa, né? Ou faz sentido às vezes eu trabalhar um pouco mais concentrado, economizar em logística, usar uma ureia protegida, né? Qual que é a dinâmica disso tudo no contexto, né? E aí o produtor tem que estar preparado, tem que estar olhando para isso, porque não é só preço agora. Sem dúvida. É a estratégia da operação dele, né? Ele tem que tratar a fazenda como uma empresa, né? É uma empresa que gera dividendos, é uma empresa que dá prejuízo se não cuidar, né? E é uma empresa a céu aberto, né? Que está exposto a tudo que pode acontecer, desde um trade war, que é uma briga de mercado, até mesmo um problema climático. Exatamente. A gente está vendo uma Topiba ali, principalmente Tocantins, né? Soja de 15 dias plantada sem chuva. Soja morrendo, né? O cara fala, não, agora eu já perdi essa soja aqui, ou eu vou plantar outra, eu não vou fazer nada, vou esperar chegar o safrinha, aí chegar o milho de segunda safra, vai ver o que eu vou fazer. Né? A gente tem parceiros que estão lá na região, fala, cara, tem área aqui que 100% já era, que na primeira sinal de chuva já plantou, né? E aí não veio a chuva. Isso. Acreditou e a chuva não foi, né? O que nós temos que saber é que isso ninguém controla. Não. O clima você não vai controlar. A não sei que você tenha um projeto muito bom de irrigação, etc e tal. Exato. Mas vamos pensar, a grande maioria dos produtores não controlam o clima. A grande massa de soja, que é a região do Centro-Oeste, que é onde a gente teve um déficit muito grande de chuva nesse momento, né? Eu acho que vai impactar muito na questão do grão nessa safra, porque realmente teve, não só no Tocantins, no próprio Mato Grosso demorou muito para vir a chuva, né? Então, sim, nessa região... Então, pois é. E nessa região, cara, a gente tá falando de produtor pequeno de 5 mil hectares, como é que você irriga uma coisa dessa, né? Só que aí, nesse caso, eu queria até deixar um ponto importante, né? O que acontece? Quando você vê um ambiente como esse, você diz a soja vai subir. Você cria na sua cabeça um ambiente em que o Brasil não vai produzir, a soja oferta e demanda, né? Só que muitas vezes eu percebo que alguns produtores, eles se focam em uma realidade regional. O Brasil planta 48,5 milhões de hectares de soja. 48,5 milhões nós devemos consolidar nessa temporada. É a maior área da história do Brasil, sem dúvida nenhuma. Já passamos os americanos desde 2018 e 2019. Qual o problema? Quando você foca na tua micro-região, não que não é um problema. Estou dizendo que sim, está acontecendo. Sim. Mas será que isso é o suficiente para você ter uma quebra de produtividade a ponto de a tua soja lá na frente estar mais cara? Essa é a questão que nós temos que levantar. E outra coisa, eu tenho pregado muito isso. Nós estamos em um ambiente em que o dinheiro está muito caro. Sim. Só que o dinheiro não é caro só para comprar. Ele é caro para vender. Essa questão da armazenagem no Brasil se discute há muito tempo. O Brasil tem um déficit de armazenagem, etc. Tem que construir armazém, tem que guardar grão. Só que você tem que ter uma diferença grande. Do dinheiro parado ali. Pois bem, nós falamos muito, nós queremos comparar o modelo americano com o modelo brasileiro. Nós esquecemos de uma coisa. O americano não tem 15% ao ano de juros. Exato. Aí que tá. A nossa agricultura não é a agricultura americana. Ter armazém, muito bom. Excelente. Só que a conta do armazém, ela tem que ser colocada no papel. E o custo de oportunidade do dinheiro também. Sim. Essa é a diferença. Quando nós estamos comparando a agricultura americana com a agricultura brasileira, nós estamos deixando de olhar um fator crucial, que é a taxa de juros, que é o custo de oportunidade do dinheiro. Sim. Agora eu te faço a pergunta, será que vale a pena você guardar 9 meses do teu grão, esperando a valorização? Quanto que ele tem que se valorizar? Quantos produtores fazem essa conta? 15% ao mês. A conta é direta. 15% ao ano, ao ano. Só que vamos pensar o seguinte, além disso você vai ter todo um custo de armazenagem. Sim. E você tem uma coisa que é importante. A operação disso é muito grande. E você tem uma soja que ela vai ficando armazenada, ela vai ficando avariada. Eu tenho produtores que eu converso que eles não guardam soja por uma questão técnica também.
Eles falam, não compensa financeiramente e não compensa tecnicamente. Eu não guardo soja se eu não ter convicção que o troço vai subir. Eu não guardo. Não é que o produtor sai vendendo tudo. Ele começa a plantar com 60% vendido e ele termina de colher com 80% vendido. Ele guarda 20%. Pô, mas esse cara é louco. É o planejamento dele. Ele concluiu que não vale a pena ele segurar. Pelo custo e oportunidade do dinheiro, eu volto a dizer, a soja tem que subir mais de 2% ao mês. Por que 2%? Que é o custo do dinheiro, quebra a técnica e o problema que você vai ter que colocar nessa conta. Que pode acontecer de a soja estar variada, ela ser refugada lá na frente. Então nós não podemos comparar dois modelos de agricultura que têm economias diferentes. Exato. O número ele é bonito, né? Você fala assim, poxa, o Brasil, déficit de armazenagem, olha os americanos como são, eles podem guardar o grão. Tá bom, traz o americano para cá. E 15% ao ano. E o perfil de propriedade, perfil de fazenda. Né, assim, a gente roda nos Estados Unidos, a gente vê, o perfil de propriedade é completamente diferente daqui. Né? Quando tu vê uma fazenda muito grande nos Estados Unidos, a gente tá falando de 15 mil acres, né, 10 mil acres, que é 3,4 hectares, entendeu? Uma área muito menor. E o cara tem um armazém, beleza, mas é tão pequeno o armazém que Mas tem são ali. economias. O principal ponto é a questão econômica e a questão do custo do dinheiro. Sim. E outro ponto, quando a gente volta para a questão do insumo, nós falamos muito em fertilizante defensivo de semente. Tem duas coisas que estão pegando o produtor rural, e muito, e eu escuto diariamente. É manutenção, que ele não via manutenção tão cara como ele vê, e um outro fator que chama arrendamento. Sim. Nós estamos falando de adubo, nós estamos falando de semente defensiva, estamos esquecendo etc. E eu vejo muitas vezes nós deixando de lado dois fatores. Um deles é essa manutenção, que antigamente era imperceptível, hoje ela ficou cara, eu sei que ficou. E o arrendamento. Áreas de 8 foram para 16, áreas de 16 foram para 24. E nesse caso, quem mata a operação é o percentual de arrendamento que você tem. Porque se você for parar para pensar, o produtor ele faz uma conta muito simples. Ele tem 40 dele, ou 60 dele, 70 dele, o resto está arrendado. Ele pega o arrendado e ele dilui no dele. Então quando você fala para ele assim, não, você paga 20 de arrendamento, ele, não, eu não pago 20 porque eu diluo com a terra própria. Isso é normal acontecer. Ou seja, quanto mais arrendamento você tiver, maior a tua exposição a um custo exorbitante. O arrendamento é um custo exorbitante. Sim. É indiscutível. Você pode trazer qualquer pessoa aqui. A gente viu um movimento aí nos 2 últimos anos de pessoal comprar muita terra, né? O cara tava assim, sobrando dinheiro, vamos falar a verdade. O cara saiu comprando terra. Só que aí você veio, nessa época, em 2021, vamos pôr. Isso. Quanto era a taxa de juros do Brasil? 5%. Não, 2%, tá virando para 3%. Beleza, aí vale a pena você ter armazém, aí vale a pena você investir, porque a taxa de juros ela te proporciona isso. Agora, quando você entra numa taxa de juros de 15% ao ano, que é o Brasil hoje, será que vale a pena você pegar dinheiro para fazer armazém? As pessoas podem até, mas eu digo, não devemos comparar agriculturas com economias diferentes. Assim como nós não comparamos a agricultura indiana com a agricultura brasileira. Tem nada a ver. São coisas agricultura 100% subsidiada. O Brasil ele é um país que tem as particularidades econômicas e eu acho que o produtor rural brasileiro ele tem que olhar muito para esses pequenos detalhes que não são detalhes. São grandes, né? São grandes, que para ele é um detalhe. Mas a cooperativa não cobra armazenagem. Tá bom, ela não cobra armazenagem, mas o teu dinheiro cobra por isso. Porque se você está com o dinheiro guardado, significa que o teu dinheiro está lá parado, ele é corroído pela inflação e, obviamente, você está deixando de ganhar. Não, mas o governo vai pegar o meu dinheiro. Eu escutei muito disso. Olha, o Brasil tem muitos problemas. Tem muitos problemas. Mas se nós chegarmos a esse nível, eu acho que aí realmente vem tudo embora. De capital privado. Assim, eu muito particularmente acho que não é o caminho. Nós não estamos nessa fase de vermos um sequestro do capital, como foi lá atrás, e o produtor tem que olhar a oportunidade que ele tem. Você pega um CDB, hoje está pagando para você 15% ao ano. É bastante dinheiro. É muito dinheiro. Venda a tua soja, compra. Agora, eu tive casos há mais ou menos 6 meses, um produtor, isso já aconteceu várias vezes, mas estou dando exemplo. O produtor foi lá e pegou um dinheiro do Banco do Brasil, com juro altíssimo, segurou soja, para ele pagar a cooperativa que ele estava devendo.
porque ele tem que pagar no 30 do 4, em vez de vender soja, ele falou, não, a soja vai subir, eu vou pegar dinheiro emprestado, Vou pagar e vou vou esperar. pagar, vou segurar E a o soja. rombo é grande. Sabe qual é o problema? Porque agora a soja tem que desvalorizar o CDI, mais o juro, mais a quebra técnica e mais a armazenagem dele, etc. Pronto, a conta não fechou. Acabou. E, infelizmente, esses casos, eles são fortes candidatos a desaparecer. Uhum. E sabe o que vai acontecer? O grande vai ficar cada vez maior e o pequeno vai sumir. É, Você vai fazer uma seleção natural. A cooperativa faz um movimento para você não crescer muito ali dentro. Na verdade, assim, tudo o que acontece, o modelo aqui no Paraná, né, eu sou daqui, a cooperativa ela tem uma função social também muito Sim. grande, sem dúvida nenhuma. Sim. Até de fomentar algumas coisas, tecnologias, que o produtor de 30 alqueires não tem acesso. Sim. Então ela tem esse papel fundamental para crescer a agricultura aqui dentro, sem dúvida nenhuma. Agora, quando a gente pega o modelo do Cerrado, que é um modelo um pouco mais robusto, eu fico pensando, porque um produtor de 6 mil hectares, como você falou, ele não é um mega farmer. Não. Ele não é. Ele não é pequeno, mas ele não é um mega. Se esse Cara, cara... pequeno lá se ele não na jogar região o do Mato jogo- Grosso, ali ele é pequeno. Exatamente. Se ele não joga... Qual que é a conta mais cara que ele tem? É que o dinheiro dele é menor, como ele não é um produtor tão grande, ele não tem tanto poder de barganha, ele paga mais caro, o dinheiro dele é mais caro. Esse cara, se ele não fizer direitinho, infelizmente, daqui a pouco, ele pode ser juntado O melhor negócio dele é arrendar a área e ir descansar. um grande, talvez, ou o grande compra ele. Sim. E isso, para nós, se você for parar para pensar, lá no fundo, você ter grandes modelos, grandes fazendas, não sei se é tão saudável assim. É arriscado, né? Eu acho que é muito melhor você ter modelos pulverizados para o setor de insumos, porque aí você tem uma capilaridade, o produtor vai comprando devagarinho, você consegue mexer ali, consegue mexer aqui. Esse exemplo que você está dando é o que a gente vê de novo falando dos Estados Unidos, que a gente vê lá. É, Né? O modelo americano é justamente esse, né? A gente tem um cliente nos Estados Unidos que compra as nossas tecnologias aqui do Brasil, né? O pessoal assusta quando eu falo, mas de fato ele tem 1.200 fábricas de fertilizante nos Estados Unidos. são pequenas São fábricas. pequenas fábricas. É. Né? Quando você chega e vai conversar com o cara, fala, não, eu faço 5.000 toneladas de fertilizante por ano. Que no Brasil, tu montar uma misturadora e fazer 5.000 toneladas por ano, você quebra. São modelos por ano. diferentes, né? Entendeu? Então, assim, porque o cara tem essa visão, né? É realmente o que você está falando. É um atendimento regional, né? Que tem capilaridade ali para 50 quilômetros no máximo. Né? O cara vai com autopropelido, com um caminhão autopropelido carregado dentro da indústria. O cara vende fertilizante aplicado. Né? São conceitos muito diferentes que a gente não pode ficar olhando para lá e querer replicar aqui, porque, de novo, você fala muito bem feito, muito sintético. Que são economias diferentes, né? E aí o produtor brasileiro tem que se adaptar, ele tem que entender, né? Olhar para o cenário, ver o que ele faz, né? Igual a gente brincou, mas faz mais sentido para um cara de 6 mil hectares ele olhar para dentro de casa e falar, não faz sentido eu estar tocando a fazenda dessa forma, vou arrendar. Vou arrendar. Às vezes, assim, o que eu vejo é, muitos produtores que plantavam 3 mil e ganhavam dinheiro, eles infelizmente tiveram uma percepção que as coisas seriam eternas e passaram para 5. Não tem nenhum problema. Não tem problema. Comprou terra. Só que desde que você cresça com maturidade. Uhum. Você não cresceu com maturidade. Você cresceu porque o vizinho cresceu também. Eu quero Sim. crescer. Eu só já 180, vai ser sempre assim. Não Vai chegar a 250. e não foi. A gente paga essa conta hoje. Então, a principal mensagem que hoje eu venho passar aqui para o setor de fertilizantes é uma soja bem manejada, com planejamento, ela performa. Só que o produtor tem que, mais do que nunca, pisar no chão. O dinheiro é caríssimo, o arrendamento é altíssimo. Então, você pensar que você vai nadar num mar de rosas, não é verdade. Você vai ter desafios. Mas também, eu não posso dizer que a soja é uma cultura que não dá mais dinheiro. Sim. Isso está errado. E você tem uma segunda safra no Brasil que complementa a primeira. Nós temos essa dádiva, o americano não tem. Não tem. Não tem. Nós temos a dádiva de ter a primeira e a segunda safra. O conjunto das duas remunera quem planta. Uhum. Desde que você tenha um planejamento. Agora, se você tem arrendamento de 25 sacos, se você pega capital financeiro de 25% ao ano, infelizmente a tua produção não vai remunerar. Não. Você pode A conta não plantar, fecha, não. sei lá, 100 mil hectares. Se você fizer desse jeito, você vai quebrar. A conta não fecha. O RJ vem mesmo. Vê esse festival aí de milhares e milhares de RJ de 2 anos, um ano para cá. Isso não, eu vejo como ruim para o setor. Sim, sim. ruim pra- Esse volume excessivo de RJs, eu já costumo dizer que
que é criminoso. Já não é uma coisa muito Porque não faz sentido, né? Essa seara, assim, eu sempre falo, não sou juiz para julgar, quem julga é o juiz. Exato. Mas levanta suspeitas. levado. Existem consultorias especializadas para RJ, né? Então, na assim, verdade, assim, virou um bicho, virou né? uma, eu não posso dizer uma muleta, Uhum. mas virou um negócio meio... Eu não gosto nem de entrar muito na seara do tema, porque a gente entra em tantas coisas que elas não são explicáveis por números. Uhum. Não, se você pega, eu tenho produtores que eu conheço, que, assim, enfim, mas faz parte do jogo. Mas parte tá aí, Tá vendo? hoje não tem. E, assim, dançar conforme a música tá tocando. Se a música tá tocando num ritmo lento, nós vamos ter que dançar lento. Tá tocando num ritmo acelerado, eu digo o insumo, Sim. o fertilizante. E a pauta sempre é essa. Se a ponta vai bem, o produtor vai bem, nós vamos bem, né? Todo mundo, Todo mundo, porque ele é o decisor. Então é isso, Fato nosso é objetivo de onde vem o volume de dinheiro é dali. A engrenagem, no final das contas, é o produtor rural. Se ele não produzir, não tem nada mais em volta. sem Então dúvida. a conta tem que fechar pra ele. Então ele é o principal personagem, né? Sim. O personagem principal de toda essa história é o produtor rural. Se o produtor rural fala assim, acabou, não vou mexer com isso mais não. Se esse produtor rural não produz mais, acabou, não tem indústria de fertilizante, não tem alimento no mundo, Mas o cabe produtor tudo. brasileiro faz isso, não, ele é apaixonado pelo que faz. Ele é. O problema é esse, às vezes. Apaixonado. Ele é apaixonado porque ele faz. Ele é tão apaixonado, João, eu acho é isso, inclusive. Ele é tão apaixonado que ele faz que ele esquece de vender depois. A gente fez um treinamento em São Paulo umas 2 semanas atrás, e com alguns Silíveis, e um deles lá, que é um ex-presidente da Lois Drift, ele fala, cara, o problema do produtor brasileiro é que o soja é dele. Não vou vender o meu soja, o soja é meu. Mas faz parte, né? Tem isso. Maravilha. Esse foi o Jefferson Souza, pessoal. Muito obrigado, Jefferson, Obrigado pelo a vocês bate-papo pelo aqui. convite. Foi uma honra poder Obrigado, bater um muito bom. papo com você e aprender um pouco mais. Maravilha, eu que agradeço. E digo, Curitiba está de braços abertos. Embora Curitiba antigamente era conhecida, antigamente não, até hoje, a cidade de Sorriso. Cidade Sorriso? Eu não sei onde que é o Sorriso, mas é daqui. Eu sou curitibano, eu falo, na pandemia, né? Nós não sentimos o isolamento social, Que já está isolado aqui. Mas é uma cidade muito boa, sempre são muito bem-vindos aqui. Sim. Obrigado. Muito obrigado, foi um prazer, meu irmão. Deus abençoe, viu? Bem, prazerzão, João. Valeu. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Abraço. Então esse foi mais um episódio onde o Conecta Campo esteve itinerante, dessa vez participando do Simpósio Cinti Adubos 2025, aqui em Curitiba, Paraná. Eu quero agradecer mais uma vez a Fertiminas, nosso parceiro, e fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.